Olá! Seja bem-vindo a mais um estudo da nossa lição de Escola Sabatina. Hoje eu venho fazer um convite para você que já teve o desejo de estudar essas lições junto com outros irmãos. Saiba que isso é possível. Todos os sábados, às 9 da manhã, através do Zoom, alguns irmãos do nosso movimento se reúnem para estudar o conteúdo dessas lições. E você é nosso convidado especial. Não deixe de participar. Entre em contato conosco através das nossas redes sociais, do nosso número de WhatsApp. Que Deus abençoe muito você e bom estudo! Olá, sejam bem-vindos a todos ao estudo da Escola Sabatina do dia 14 de fevereiro de 2026, lição número 7, que trata do assunto da dedicação no templo. O tema geral dessa lição toda é o escolhido. E vamos iniciar aqui então já Jesus como menino nascido. Vamos tratar do nascimento dele, um pouco do que já falamos na semana passada sobre o nascimento de João Batista e a interação que os dois tiveram junto com as mães em seu pré-nascimento. E hoje vamos tratar então desse início da missão na Terra, que Jesus veio como um ser humano, criança, para então ser tentado em tudo, passar pelo teste como criança, como jovem, como adulto e findar a sua missão, que nós sabemos que se deu no ano 31. E aqui temos no verso áureo da lição dizendo para nós: e quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. E cumprindo-se os dias da purificação dela, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Lucas 2, 21, 22. Então, além de se cumprir os 8 dias para que Jesus fosse circuncidado, também ele foi levado ao templo para ser apresentado. E nós vamos saber direitinho aqui, nos detalhes, como aconteceu esse episódio. Temos aqui na primeira pergunta da lição, pergunta A: cerca de 40 dias depois do nascimento de Jesus, para onde foi levado? E qual rito já havia sido feito? Na pergunta B. E por que deram de oferta pombinhos? Um pouco na Bíblia vai já responder para nós em Lucas 2, 21 ao 24, dizendo: e quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo se lhe fora posto antes de ser concebido, e cumprindo-se os dias da purificação dela, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, segundo o que está escrito na lei do Senhor: todo macho primogênito será consagrado ao Senhor. E assim aconteceu. E para darem a oferta segundo o disposto na lei do Senhor, um par de rolas ou 2 pombinhos, segundo a tradução que fora dado na Bíblia. Temos aqui também um Desejado de Todas as Nações, página 27, e Desejado de Todas as Nações, página 50, a informação do testemunho para nós. Cerca de 40 dias depois do nascimento de Cristo, José e Maria levaram-no a Jerusalém para o apresentar ao Senhor e oferecer sacrifício. Isso estava de acordo com a lei judaica, e como substituto do homem, Cristo se devia conformar com a lei e em todos os particulares. Já havia sido submetido ao rito da circuncisão, como penhor de sua submissão à lei. Como oferta da parte da mãe, a lei exigia um cordeiro de 1 ano para o holocausto, e um pombinho novo ou uma rola como oferta pelo pecado. Mas a lei prescrevia que se os pais fossem demasiado pobres para levar um cordeiro, seria aceito então
um par de rolas ou 2 pombinhos, um para o holocausto e outro para oferta pelo pecado. Então assim se cumpriu essa primeira etapa do nascimento de Cristo e também da apresentação dele como criança no templo. Vamos para a segunda pergunta da lição. Como deviam ser as ofertas apresentadas ao Senhor? E diante disso, o que concluímos acerca de Cristo? Então são duas perguntas aqui para nós meditarmos. E diz para nós aqui no Desejado, página 50. As ofertas apresentadas ao Senhor deviam ser sem mancha, representavam a Cristo, de onde se conclui, evidentemente, que Jesus era isento de deformidade física. Era o Cordeiro Imaculado e sem contaminação. 1 Pedro 1,19. Sua estrutura física não era maculada por qualquer defeito. O corpo era robusto e sadio. E durante toda a vida viveu em conformidade com as leis da natureza física, assim como espiritualmente. Jesus foi um exemplo do que Deus designava fosse toda a humanidade mediante a obediência às suas leis. Então aqui está falando da parte da constituição física de Jesus, da parte espiritual de Jesus, e é a recomendação para cada um de nós. Ao cuidarmos da nossa saúde espiritual ou física, estaremos então em conformidade com as leis, tanto da natureza, também com as leis moral de Deus. Terceira pergunta da lição. Que simbolismo havia na consagração do primogênito? Mesmo após a escolha da tribo de Levi para o sacerdócio, como os primogênitos deveriam ser considerados? Então aqui vai fazer um paralelo, uma reflexão acerca da primogenitura, tanto do nascimento de Jesus, que nasceu o primeiro filho de Maria, como também, vamos lembrar lá no tempo do Egito, onde havia também os primogênitos, aonde também aquele cordeiro que fora morto lá no Egito também era o primogênito, e tem um simbolismo para nós aqui nessa meditação. Separarás para o Senhor tudo o que abrir a madre e todo o primogênito dos animais que tiveres. Os machos serão do Senhor. Porém, todo o primogênito da jumenta resgatarás com um cordeiro, e se o não resgatares, cortar-lhe-ás a cabeça. Mas todo o primogênito do homem, entre teus filhos, resgatarás. E quando teu filho te perguntar no futuro, dizendo, que é isto? Dir-lhe-ás, o Senhor nos tirou com mão forte do Egito, da casa da servidão. Porque sucedeu que, endurecendo-se Faraó, para não nos deixar ir, o Senhor matou todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito do homem até o primogênito dos animais. Por isso eu sacrifico ao Senhor todos os primogênitos, sendo machos. Porém a todo o primogênito de meus filhos eu resgato. E será isso por sinal sobre tua mão e por frontais entre os teus olhos, porque o Senhor com mão forte nos tirou do Egito. Êxodo 13, 12, 16. Então, mais uma vez, Desejado de Todas as Nações, página 51, dizendo para nós que a dedicação do primogênito teve sua origem nos primitivos tempos. Deus prometera dar o primogênito do céu para salvar os pecadores. Este dom devia ser reconhecido em todas as famílias pela consagração do primogênito. Devia ser consagrado ao sacerdócio como representante de Cristo entre os homens. Na libertação de Israel do Egito, a dedicação do primogênito foi novamente ordenada. Quando os filhos de Israel estavam em servidão aos egípcios, o Senhor instruiu Moisés a ir ter com Faraó, o rei do Egito, dizendo: assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito, e eu tenho dito, deixa ir meu filho para que me sirva, mas tu recusastes deixá-lo ir, e eis que eu matarei a teu filho,
o teu primogênito. Com relação então à morte dos primogênitos também ali do povo egípcio. Foi uma sentença da qual poderia ter sido diferente a situação, mas pelo endurecimento do coração de Faraó, essa cena então foi realizada da morte dos primogênitos. Ainda na continuação, Moisés entregou sua mensagem, mas a resposta do orgulhoso rei foi: quem é o Senhor para que eu obedeça a sua voz e deixe ir Israel? Não conheço o Senhor e não deixarei ir Israel. Está em Êxodo 5:2. O Senhor operou em favor de seu povo por meio de sinais e maravilhas, enviando terríveis juízos sobre Faraó. Por fim, o anjo destruidor foi incumbido de matar o primogênito do homem e dos animais entre os egípcios, a fim de que os israelitas fossem poupados. Receberam instruções para pôr nas ombreiras da porta de sua casa o sangue de um cordeiro imolado. Cada casa devia ser marcada, para que quando o anjo viesse em sua missão de morte, passasse por sobre a dos israelitas. Depois de enviar este juízo sobre o Egito, o Senhor disse a Moisés: santifica-me todo o primogênito, de homens e de animais, porque meu é. Êxodo 13:2. Desde o dia em que feri a todo o primogênito na terra do Egito, santifiquei para mim todo o primogênito em Israel, desde o homem até o animal. Meus serão, eu sou o Senhor. Números 3:13. Depois que o serviço do tabernáculo foi estabelecido, o Senhor escolheu a tribo de Levi em lugar do primogênito de todo Israel, para ministrar no santuário. Entretanto, esses primogênitos deviam continuar a ser considerados como pertencendo ao Senhor, devendo ser reavidos por meio de resgate. Assim, a lei para a apresentação do primogênito se tornava particularmente significativa, ao mesmo tempo que era uma comemoração do maravilhoso libertamento dos filhos de Israel. Prefigurava um livramento maior a ser operado pelo unigênito Filho de Deus. Como o sangue espargido nos umbrais da porta havia salvo o primogênito de Israel, assim o sangue de Cristo tem poder de salvar o mundo. Então aqui houve vários paralelos para representar ou para prefigurar o primogênito que viria pelo último, que foi Cristo, se entregando então através do seu sangue por todos aqueles que vieram a existir. Então fica bem patente para nós aqui esse simbolismo da primogenitura, lá desde o tempo de Abraão, que quando nascia um filho, o primeiro filho seria então o primogênito da casa, seria o sacerdote futuramente. Assim veio também a primogenitura de Israel como um todo, quando Deus livra eles lá do cativeiro do Egito. E também usando a tribo de Levi como a primogenitura de todo Israel. E também, por último, Cristo, sendo o primogênito de toda a criação, principalmente no plano da redenção. Quarta pergunta. Portanto, Jesus é o primogênito, ou seja, entre aspas aqui, primaz, entre muitos irmãos, como nosso irmão mais velho? Então nós podemos ratificar a palavra, a resposta como sim. Ele ser chamado agora de primogênito entre os mortos significa que ele foi o primeiro a ressuscitar, ou de que ele é o principal, o mais importante e que garante a ressurreição dos demais? Então nós ficaremos então com a segunda opção dessa pergunta reflexiva para nós. E aqui nós temos alguns textos da Bíblia para nós meditarmos melhor. Vamos para o texto de Salmos.
Salmos 89, verso 26 e 27. Também o farei meu primogênito mais elevado do que os reis da terra. A minha benignidade lhe conservarei eu para sempre, e a minha aliança lhe será firme. Romanos 8, 29. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu primogênito, conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Colossenses 1, verso 18. E ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Então, mais um texto aqui confirmando a primogenitura principal, primaz, para aqueles que fazem parte do plano da redenção. Agora, Hebreus 2, 8 até o 11. Todas as coisas lhe sujeitasse debaixo dos pés. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que lhe não esteja sujeito. Mas agora ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Porque convinha que aquele para quem são todas as coisas e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Porque assim o que santifica, como os que são santificados, são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhe chamar irmãos. Então, mais um texto aqui nos confirmando o fato de Jesus ser o nosso irmão mais velho. Apocalipse 1, verso 5. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra, a aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Então são vários textos aqui confirmando a questão da primogenitura de Jesus. E vamos adentrar agora no livro do testemunho, testemunho seleto. E o quinto testemunho também para a igreja, página 346. Jesus cuida de cada um como se não houvesse outra criatura na face da terra. Como divindade, exerce forte poder em nosso favor, ao passo que nosso irmão mais velho sente todas as nossas tristezas. Serviço Cristão, página 275. Deus nos deixa enfrentar na terra as tempestades e conflitos, a fim de aperfeiçoarmos o caráter cristão, de nos relacionarmos mais intimamente com Deus, nosso Pai, e com Cristo, nosso irmão mais velho. E fazermos obras para o Mestre, ganhando para Ele muitas almas, de modo que, com coração alegre, possamos ouvir as palavras: bem está, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Mateus 25, verso 21. Então, mais alguns textos aqui para nós, confirmando como Jesus, então, é o nosso irmão mais velho, sendo o primogênito do plano da redenção. Mais um texto aqui para nós, do nono testemunho para a igreja, 186. Não nos esforçaremos para fazer o melhor uso possível de nossa habilidade no pouco tempo que ainda nos resta para viver, acrescentando uma graça a outra e uma capacidade a outra, mostrando que nos lugares celestiais temos acesso a uma fonte de poder? Cristo disse:
é-me dado todo o poder no céu e na terra. Mateus 28:18. Para que lhe é dado o poder? Para nós. Ele quer que compreendamos que voltou para o céu como nosso irmão mais velho e que o poder ilimitado que lhe é dado está à nossa disposição, se assim quisermos. Quinta pergunta da lição. O sacerdote que apresentou Jesus notou algo de especial durante a cerimônia? Lamentavelmente, apenas em que situação aquele sacerdote dava atenção? Então, vamos ler aqui o testemunho, desejado a todas as nações, e teremos aqui uma compreensão mais clara acerca do que aquele sacerdote, ao pegar Jesus nos braços, teve uma percepção especial ou não. Vamos aqui ao texto. Que significação logo se acha ligada à apresentação de Cristo? Mas o sacerdote não enxergou através do véu, não leu o mistério além. A apresentação de crianças era cena comum. Diariamente o sacerdote recebia o dinheiro da redenção, ao serem as crianças apresentadas ao Senhor. Cotidianamente seguia a rotina de sua obra, prestando pouca atenção aos pais ou às crianças, a não ser que notasse qualquer indício de fortuna ou elevada posição dos primeiros. José e Maria eram pobres, e ao trazerem seu filho, o sacerdote viu unicamente o quê? Um homem e uma mulher trajados à moda galileia, e no mais humilde vestuário. Nada havia em sua aparência que atraísse a atenção, e a oferta que apresentaram era a das classes mais pobres. Então, haveria possibilidade desse sacerdote enxergar alguma coisa de especial? Não haveria. Sabe por quê? Porque ele não estava ligado com a profecia. Ele não estava ligado com as verdades para o tempo deles, que prefigurava a vinda do Messias. Ainda na continuação, diz aqui que o sacerdote fez a cerimônia de seu serviço oficial, tomou a criança nos braços e ergueu-a perante o altar. Depois de a devolver à mãe, inscreveu o nome de Jesus na lista dos primogênitos. Mal pensava ele, enquanto a criança lhe repousava nos braços, que era a majestade do céu, o Rei da Glória. Não pensou o sacerdote que essa criança era aquele de quem Moisés escrevera. O Senhor vosso Deus vos suscitará um profeta dentre vossos irmãos, semelhante a mim. A este ouvireis em tudo o que vos disser. Não pensou que essa criança era aquele cuja glória Moisés rogara ver. Mas alguém maior do que Moisés se achava nos braços do sacerdote. E ao escrever o nome do menino, escrevia o daquele que era o fundamento de toda a dispensação judaica. Aquele nome devia ser sua sentença de morte, pois o sistema de sacrifício e ofertas estava envelhecendo. O tipo havia quase atingido o antítipo, a sombra ao corpo. Então ficou bem claro para nós, irmãos, aqui, relativamente aqui à maneira e a postura com que o sacerdote fez aquele ato cerimonial de apresentação de Jesus. Passamos para a sexta e última pergunta. Verdadeiramente, quem era aquela humilde criança? Vamos para o texto de Gênesis 49 e o verso 10 e 11. O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Ele amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta à cepa, mais excelente.
Ele lavará a sua roupa no vinho e a sua capa em sangue de uvas. Veja só como descreve a profecia exatamente como ocorreu no tempo de Jesus. Vamos para o Desejado de Todas as Nações, página 52, explanando e dando uma melhor compreensão de quem era aquela humilde criança. Bom, diz aqui que o Shekinah, que é a presença visível de Deus, se afastara do santuário, mas no menino de Belém encontrava-se velada a glória ante a qual se curvam os anjos. Essa inconsciente criancinha era a semente prometida, a quem apontava o primeiro altar, construído à porta do Éden. Este era Siló, o doador de paz. Fora ele que se declarara a Moisés como o Eu Sou. Fora ele quem na coluna de fumo e fogo servira de guia a Israel. Este era aquele sobre quem os videntes haviam predito. Era o desejado de todas as nações, a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. O nome daquele impotente menino inscrito nos registros de Israel, declarando-o nosso irmão, era a esperança da caída humanidade. A criança por quem fora pago o resgate era aquele que devia pagar o resgate pelos pecados do mundo. Era ele o verdadeiro sumo sacerdote sobre a casa de Deus. Hebreus 10, 21. A cabeça de um sacerdócio perpétuo. Hebreus 7, 24. O intercessor à destra da majestade nas alturas. Hebreus 1, 3. Desejado de todas as nações, página 52. Vemos aqui então que aquela humilde criança era, na verdade, tudo aquilo que foi explanado nessa reflexão. Todos esses títulos dados a Jesus, que vieram um dia para a terra cumprir, lá desde o Éden e de sucessivas gerações, cumprir o plano da salvação que chegou também até nós. Então aqui é uma introdução aqui do início da vida de Jesus, nessa lição de poucas perguntas, mas mais à frente nos estudos posteriores teremos então mais informações ali do menino Jesus, da criança Jesus, do jovem Jesus e também do Jesus adulto, do qual um dia foi morto por nós na cruz. Que Deus abençoe a todos e que o Espírito Santo possa iluminar e fazer com que nós venhamos a compreender essa história maravilhosa que está relatada na Bíblia. Amém. Deus abençoe a todos. Em nosso site vocês encontrarão estudos, notícias, dicas de saúde, além de todas as nossas lições. Participem conosco através da nossa página no Facebook e assistam todas as nossas lições através do YouTube. Você também pode participar ao vivo das lições da Escola Sabatina todos os sábados a partir das 9 da manhã pelo Zoom. Ligue ou mande uma mensagem para os números de WhatsApp que aparecem na tela e venha estudar conosco. Você é o nosso convidado.